Você imagina, a gente realiza. Fala galera, tudo bem? Eu sou João Pedro Morato. E eu sou o Bruno Tedesco. E esse é o EloCast. Esse é o nosso episódio número 42. Nós vamos falar com o Eduardo Spers, pós-doutorado, especializações diversas, doutorado em administração de empresas pela USP e particularmente eu já tive aula com o Spers dentro do grupo de extensão dentro da USP. Ele já foi professor da Unimap, do Pense, BMEC, ESPM e da gloriosa Exalc, que hoje, enfim, tivemos a ilustre presença dele aqui. A querida Priscila, que trabalha com a gente, está atrás do computador lá, fez o convite e que bom que ele aceitou e está aqui. O nosso assunto de hoje é a importância do marketing para as empresas. Professor, seja mais que bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por dispor do tempo para estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, conversando, falando de um assunto tão importante aí, que é o marketing, uma coisa que eu vivencio aí sobre as suas diversas facetas, vamos dizer assim, profissional, acadêmica, falando para os alunos, pesquisando, apresentando artigos acadêmicos, enfim. E poder falar um pouco sobre isso é muito prazer para mim aqui. E queria dar os parabéns por essa iniciativa aí de vocês, de criar esse espaço que já dentro do ponto de vista aí do marketing, dos princípios, você comunicar, gerar informação com diversos públicos aí é uma tarefa aí importante, então vocês aí, a Elo está de parabéns. A gente que agradece, professor. Até pegar esse gancho aí, professor, costuma ser chamado professor Eduardo, professor, como que é que o pessoal te chama normalmente? Olha, uma boa. Você sabe que são derivações diversas aí, Tem Eduardo, Edu, Duzão, Eduzão. Todas as variações. Eu não sei se foi colega de faculdade, e quando é Eduardo e Eugênio, aí a coisa pegou. Aí ficou feio. Então, mas é assim, geralmente o pessoal fala hoje, nessa fase da vida, é professor Spers, Spers aí acaba sendo mais conhecido, Eduardo, às vezes confunde, mas o Spers... O Spers é inconfundível, aí, identidade, marca. Exatamente, meu pai foi professor aí também, na universidade, na área de veterinária, nutrição animal, então também era Spers, então até os mais velhos aí que conheciam meu pai, dão continuidade. Bom que leva o legado, Exatamente. Pô, seja muito mais do que bem-vindo, tá? Obrigado. A gente está muito feliz aí, inaugurando aí a nossa segunda câmera, que chegou, Demorou, mas chegou, Mas chegou, tudo bem, a gente está bem feliz aí. Até aproveitando, antes de esquecer, talvez a gente esqueça aí no final, semana que vem tem feriado, feriado de carnaval. Não teremos o episódio do EloCast em especial, mas na semana seguinte a gente volta com tudo. E é um prazer aí, a gente está recebendo bastante feedbacks positivos. E pessoal, sigam sempre as nossas redes sociais, @Grupo Elo Logistics, nosso LinkedIn, Facebook, sempre as atualizações aí, logo tem muita novidade aí para vocês. Vamos começar o papo de hoje? Bora lá, Bruno. É isso aí. A gente não vai fazer o tema hoje, Manda bala, Bruno. Vamos direto, Manda bala. Vamos lá. Bom, professor, vamos começar então com o que interessa, sabendo um pouco da sua trajetória, inicialmente na questão acadêmica, e como aí você escolheu seguir para essa área, principalmente de marketing, que é também o nosso assunto, que depois a gente vai adentrar mais profundamente. Sou formado em engenharia agronômica, então eu tive essa formação técnica, mas até por um caminho aí do meu pai, como eu disse que está na área acadêmica, acabei me interessando por seguir nesse caminho. E no finalzinho da faculdade a gente tem um estágio, e eu acabei fazendo na FEA São Paulo, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP, e num programa de gestão do agronegócio, gestão das cadeias do agronegócio, que inclusive tem muita relação com a logística, essa ideia de que você
junto, né? Você tem que coordenar a cadeia, né? E a gente pega o exemplo do agronegócio, a gente tem uma série, né, que a gente chama aí de rupturas, problemas, né, que você pode resolver e ganhar eficiência, né? Sempre a gente discute a cadeia é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então não adianta você ser bom na produção se a logística é ruim, né? Então esse é o princípio, né, que a gente estudou na época, que a gente trouxe um conceito muito interessante, que era o de sistema agroindustrial, né? Que na França ali começou com Filière agroalimentaire, né? Essa ideia aí de que você precisa coordenar, você precisa não pensar na produção, né, agrícola, por exemplo, mas sim que você tem que pensar na cadeia, na eficiente. E aí o Brasil, né, um exemplo aí, né, na questão hoje, né, do custo Brasil, né, da logística, é onde a gente ainda depende de muita melhoria. E até jogando aí para o marketing, eu sempre falo que essa é uma aplicação, né, eu tenho trabalhado em termos de pesquisa e extensão nessa área do agronegócio, que a gente é muito bom em produção, mas a gente tem que ser bom em marketing. Marketing no agronegócio também. Com certeza. Tá? Então esse é um desafio aí que a gente tem, mas eu tenho certeza, tem alguns cases aí do algodão do Brasil, indo para o exterior, né, criando marca, né, que a gente chama de commodity advertising, que é você fazer propaganda, comunicação do produto, né? Então, beba café, né, café do Brasil, a gente vê aí, né, o João Valdez, né, famoso, e a gente tem poucos exemplos aí no Brasil, e a gente poderia melhorar, né? Mas estamos aí no caminho. Então eu fiz ali aquele estágio, aí eu fui para o mestrado aqui na Exalc, em economia, então eu já comecei a derivar, né, para essa área e fiz a minha, né, dissertação, minha pesquisa envolvendo o comportamento do consumidor, então já ligado a marketing. E aí comecei a dar aula na Unimap, né, e coordenava na Unimap, além de dar as aulas em marketing com outros colegas, a área do estágio, onde o aluno finalizava o curso de administração e ele escolhia 4 áreas, né? Produção, economia, RH e marketing. E aí eu coordenava. Então direcionava, né, o aluno que tipo de TCC, que tema que ele ia fazer. Então isso já, né, me assim, absorveu bastante. E aí eu tive a oportunidade de ir para o doutorado na FE em São Paulo, né? Então continuei com os estudos em marketing, trabalhando também sempre, né, muito focado nessa área do comportamento do consumidor. E aí, assim que terminei o doutorado, teve um concurso aqui na Exalc para o curso de gestão ambiental, no período noturno, mas era um concurso não para ser professor integral, para ser parcial, né? Tem ali um sistema, né, de horas-aula que são 12 horas. E a disciplina era Fundamentos do Marketing, né? Então, puxa, né, foi a primeira, né? Então, e até interessante que a Exalc começou também, né, de certa forma, a abrir os olhos, né, para esse lado da administração, né, E aí a gente, né, assim que eu entrei, eu permaneci na Exalc, na Unimap, abrimos o mestrado e depois o doutorado em administração na Unimap, né? Então já foi para pós-graduação. A Unimap, não sei se todos sabem, mas o curso é um dos primeiros cursos de administração fora de São Paulo, da capital, né? Então é um curso muito, né, antigo, tradicional, né? Exatamente. E aí eu acabei saindo da Unimap em 2009 e fui dar aula na SPM, né, até pela relação, né? E ali eles estavam montando o mestrado, e aí eu fui, além de montar o mestrado, fomos para o doutorado, né, que é um caminho ali, né, da pós-graduação. Também estruturamos o primeiro mestrado profissional em comportamento do consumidor aqui no Brasil, focado, Nossa, né? que Então, legal. mestrado profissional, né? Então aí então, nessa perspectiva, são várias ações, né, assim, orientações, né, que foram, né, mais aí de quase 60 orientações de alunos, e que
assim, principalmente nesse mercado, nesse mestrado profissional, que tem aulas à noite, mas tem que fazer uma dissertação, né? Tem que, né, ali cumprir uma série de requisitos, então sai com uma formação muito interessante, né? E aqui, em 2019, eu estava lá ainda, e aí surgiu uma vaga, que é um concurso para professor titular, que né, seria o último concurso para se fazer dentro da carreira. E aí eu acabei passando nesse concurso, e aí eu acabei virando tempo integral, então eu acabei saindo na SPM, né? Então desde 2019 eu estou, né, tempo integral aqui, e nesse período eu também ajudei a criar o curso de administração, né? Desde lá do início, até é interessante, porque o curso de administração, quando a gente foi estudar para criar, os cursos que hoje existem, que são os da USP, que é da FEA São Paulo e FEA Ribeirão, são muito baseados em áreas funcionais, né? Marketing, finanças, RH. E esse curso, ele nasceu dentro da economia, né? Então, a gente é muito parecido com os cursos que tem Wharton, MIT, né? Então, com uma boa base econômica, né? Analítica. Então, o curso da Exalc aqui de administração tem essa peculiaridade de ter uma boa formação aí analítica, né, quantitativa. E desde então, quando criou o curso, eu ofereço mais 2 disciplinas, né? A gente tinha um outro, né, docente que também estava aqui dividindo, né? Mas hoje eu assumi essas disciplinas, que além dessa de fundamentos, Marketing 1 e Marketing 2. E em 2011, eu estruturei um grupo de pesquisa chamado Marquesalc, e ele vem atuando aí, assim, em extensão para diversos setores, empresas, ajudando a, né, trabalhar aí com planos de marketing, com pesquisa de marketing, enfim. Então completa essa relação que a gente fala que tem dentro da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, você faz extensão, e marketing é muito importante, né? Você está ali, enfim, acompanhando o que está acontecendo no mercado. Então, a gente faz a parte da extensão. A extensão ajuda a gente dar aula, né? Porque a gente traz exemplos, né? Exatamente. E ajuda a gente a fazer pesquisa. Também. Porque você identifica temas de pesquisa. Então, tem vários orientados ali, que a gente discute, né? Enfim, questões que eu até brinco, porque existe assim um mito que a gente fala, ele é muito teórico, o outro, né? E eu falo, não existe nada mais prático do que uma boa teoria, né? Ainda mais nessa área, né? Então, se ela não for aplicável, se ela não servir, né, então ela não é uma boa teoria, né? Você refuta. E o marketing tem muito isso. Então, uma coisa alimenta, né, a outra. E até, assim, uma das falas dos alunos, esses profissionais, né, que vão lá nesse curso da SPM de comportamento consumidor, depois de terminar, ou quando eles estão lá no meio, eles falam assim, nossa, hoje eu não falo qualquer coisa, tudo eu justifico, né? Para eu achar que tem embasamento. Né? Então, eu acho que até já, né, caindo para esse lado do que é marketing, né, da importância do marketing, está muito nisso, né, de você ter ferramentas, conhecer, né, essa realidade e, por meio dessas ferramentas, criar soluções, né, soluções práticas que geram valor. Né, e o marketing tem um pouco desse lado de não gera valor só para a empresa, só o que eu ganho, né, mas também o que o meu cliente ganha. Né. Eu até brincava... Os dois assim, lados, né, professor? Exatamente. Aí teve uma discussão numa aula de MBA e até foi interessante, falando assim, o que a gente gera valor para o nosso assim, cliente, né?
Mas será que o cliente percebe esse valor? Será que... Então, enfim, é aí que entra o marketing. Como que a gente vai fazer para que o cliente tenha essa melhor experiência e consiga perceber isso? Exatamente. E aí você tem as ferramentas de comunicação, né? De uma boa precificação do produto chegar, né? Logística fundamental. Me lembro de uma discussão que a gente estava falando sobre coisas complexas, assim, a multinacional era um treinamento na área de vendas, e aí um cliente levantou e falou, olha, eu só quero o básico, que meu produto chegue no tempo, adequado, no que nós combinamos, na quantidade que eu combinei. Não é nem muito rápido, nem muito lento. Ou seja, vocês estão falando em relacionamento e tudo, muito bonito, mas o que eu quero mesmo é que a coisa aconteça. Bem feito, né? Que às vezes é difícil de atingir. Professor, desculpa até cortar você, mas eu gosto muito desse tema em específico, porque quando eu fiz a minha graduação, eu fiz em negócios internacionais. Só que eu tive também a matéria de marketing, onde eu gostei demais da matéria, foi até lecionada pelo Carlos Zen, né, que eu também muito grande colega lá grande colega, que coisa boa. E me despertou também a vontade de fazer o meu TCC sobre neuromarketing. Perfeito. Que é o estudo do comportamento, né, do consumidor. Sim. Quando eu vi aquilo, você falando sobre a questão de comportamento de consumidor, me remeteu à época do TCC e o tanto que eu achei interessante, porque até então eu via a questão de mexer no preço ali, mas eu não entendia como que isso agia dentro do cérebro e do organismo da pessoa, né? É uma área que eu achei muito interessante, achei pertinente falar nesse momento. Até muito bem colocado. E eu acho que tem algumas áreas que assim, são tendência no marketing. Uma é essa, né? Tem a questão do metaverso, né? Das tecnologias, né? Tem até um sugiro aí de leitura. Você tem o marketing 4.0, né, do guru aí que a gente fala, do Kotler, que na verdade ele é um economista, né, que veio, mas assim, conseguiu organizar o conhecimento de marketing. Hoje praticamente quase que todos os livros de marketing têm essa estrutura ali do famoso Kotler, né? E tem o 5.0, que ele fala um pouco mais de tecnologia, né, o 4.0 do digital. Mas eu tive essa experiência assim, com neuromarketing na SPM. A gente tinha um grupo que chamava NEMA, né? Neurociência Aplicada ao Marketing. Então, o que a gente tem, a base é da neurociência, né? Ou seja, muito do que a gente se comporta, percebe, é em função da nossa questão clínica, né? Vamos dizer assim, comportamental, biológica. E a neurociência estuda, né, essa questão do funcionamento, né, do sistema nervoso, do cérebro. Por exemplo, essa parte aqui do lobo frontal é a parte mais cognitiva, né, onde você tem o processo, inclusive, que desenvolve muito mais tarde, né? Até por isso que eu aprendi isso a lidar com meus filhos. Não adianta você falar no longo prazo, porque ele não está pensando no longo prazo, porque isso aqui ainda não desenvolveu. Então você tem que mostrar de outra forma, né, a importância. Mas aí a gente caminhou, tem uns artigos, inclusive acadêmicos, internacionais, utilizando um equipamento que chama eye tracking, né? O que ele verifica, né, o olhar seu. E aí você tem algumas medidas, que é o tempo para a primeira fixação, o tempo total de fixação e as sacadas, quando ele sai e volta naquela área. Então a gente faz alguns estudos assim sobre embalagens, né? Até estava hoje conversando com o orientado de um tema importante hoje de marketing, que é o greenwashing, né? Que você dizer que é verde, mas não ser, você se pintar de verde. Que é uma visão negativa, né? E o marketing sofre muito isso. E a gente percebeu ali que quando a gente mostra a imagem, a percepção é maior. Então, ou seja, é influenciado. E às vezes o olhar
Ele é tão rápido e ele é processado, mas ele não é consciente, ele é inconsciente. Então, às vezes você diz uma coisa, mas tá, o seu olho, né, o seu olhar está induzindo a um outro tipo de comportamento. Então, esse que é o caminho. É como se fosse um iceberg. O conhecimento nosso de marketing está aqui, mas a gente tem ainda um vasto espaço aí para poder desenvolver pesquisa. Então, essa é uma área muito interessante de pesquisa, alguns journals, para você ter uma ideia aí, pegando até um pouco do histórico do marketing, é de 1936, o Journal of Marketing, que é vamos dizer assim, a literatura mais importante que a gente tem. Até brinco com os alunos, esses são mais aí do mestrado, doutorado, que para você ler todos os exemplares só de um journal, existem vários, centenas de journals na área de marketing. Você não conseguiria ler todos esses, só do Journal of Marketing, de 1936, se você fosse ler todas as edições, assim, um número muito grande, e ainda são leituras pesadas e depois você precisa assimilar, então veja o conhecimento, então esse é o ponto, porque é um conhecimento muito aprofundado, eu diria. Tem até um artigo muito interessante que, inclusive definiu que é o marketing positivo e o marketing normativo. Então, você tem um que é mais ligado à pesquisa, que você vai trabalhar um pouco mais, vamos dizer, aprofundado no tema, o olhar da pessoa. E o outro é mais prático, ou seja, será que isso dá retorno? Aqui ele tem uma maior intenção de compra, então estou preocupado. E eles coexistem, não tem um que é mais importante do que o outro. Na verdade, um ajuda o outro a avançar. Entendi. Eu sou, participo de uma área temática da Associação ali de Pós-Graduação em Administração do Brasil, que é Teoria, Epistemologia e Pesquisa em Marketing. Eu lidero esse tema. E a gente vem discutindo bastante essas questões, e a gente trouxe, há 2 anos atrás, para o nosso evento específico de marketing, uma das editoras desse journal, Journal of Marketing. E ela fez uma questão, fez um trabalho interessante. Então, ela pesquisou vários CMOs, Chief Marketing Officers, de várias organizações. E falou, qual que é a dor de vocês? O que vocês onde que pega, precisam? Exatamente. Porque até tem muitas discussões se o CMO está em decadência, porque hoje o que interessa é finanças, hoje até porque o marketing tem sido, de certa maneira, criticado. Tem uma visão, isso é marketing, você está enganando a pessoa, você está persuadindo. Essa visão é uma visão meio estereotipada, porque o marketing de um lado negativo. Mas, de certa forma, tem um lado crítico, que precisa estar aí, e tem uma questão toda aí de regulamentação. Hoje é muito comum, diria comum no sentido de que, se eu for dar um exemplo de campanhas que tiveram problema, seja pela questão legal, hoje tem a questão da diversidade, tem a questão ambiental, você tem uma série de elementos que tem que ser incorporados aí, Mas voltando a essa questão aí, do que é importante, exatamente o que eu acho que hoje é um momento de mudança da perspectiva, para uma perspectiva mais transparente do marketing, uma perspectiva mais direta do marketing, porque digital você consegue chegar até o consumidor, e onde há um empoderamento do consumidor. Então a gente vê, e eu acho que até resgatando um pouco eu acho que essa história do marketing ela é muito interessante, porque ela mostra um pouco da evolução da sociedade também. Então o marketing é o primeiro que ali sofre essas pressões. Eu me lembro, nós fizemos uma vez uma série de estudos de caso, eu fiz do garantia de origem do Carrefour ligado a essa área de comunicar com o consumidor.
E eu me lembro na época, ainda Sadia e Perdigão eram, né, empresas separadas, e era o diretor da Sadia e de marketing, ele falava assim, tinha um problema de sustentabilidade, não, o marketing, né? Tinha um problema, tudo cai no marketing, né? O marketing resolve. E aí isso evoluiu e eles criaram hoje departamentos de sustentabilidade, né? Hoje é muito comum você ter o diretor, o VP, né, de sustentabilidade das organizações. Então, assim, mas quem recebia isso? Quem teve que organizar? Né? Foi o marketing. Né? Então, o marketing que força, vamos dizer assim, essas questões de mercado entrarem dentro da organização. Aí que né, já faço o gancho com o tema aí, né, da importância do marketing. Né? Quanto mais o marketing é eficiente dentro, né, da organização, mais ele consegue trazer esses temas e mais rapidamente a empresa se adapta para conseguir, né, manter a sua competitividade e, né, estar à frente das outras. Eu tenho enfim, no gancho da mudança da perspectiva, né? Você entende que ficou um pouco mais difícil encontrar, enfim, seguir todas essas regras para ser mais assertivo, ou ficou até um pouquinho mais fácil, porque ficou mais segmentado, então mais fácil você achar seu público e falar diretamente com o seu cliente? Eu acho que... É uma faca que... Sim. Eu acho que tem eu até colocaria ali, né, aquela... Depende, né? Ou a pergunta de 1 milhão. Mas, assim, eu diria assim que depende realmente, né, de que mercado você está falando, de que... Né, porque se você está com um público, né, o seu público é uma pessoa mais exigente, né, mais consciente, né? E você internamente também, né, tem uma estrutura de gestão mais inovadora, né, que se adapta melhor. Né? Isso é uma questão também importante do marketing. E eu sempre falo isso, tem um autor, dentro da evolução do marketing e da administração, mas praticamente, se a gente dizer assim, onde que nasceu o marketing, foi na década de 1950, porque lá se criou uma visão para fora da empresa. Porque antes, Taylor era uma visão interna, né? Tempos, movimento, processo, né? E nesse momento aí, 1950, você começou a pensar no futuro, e aí você fala, bom, a empresa é aberta, eu tenho que dialogar com outros. E aí se começou né, vamos dizer assim, a atrair essas questões aí, de mercado. Então, assim, temos de estrutura, e que foi nessa época também que surgiu um autor chamado Chandler, ele falava muito de estrutura e estratégia, ou seja, eu vou fazer mídias digitais, vou comunicar, quem vai fazer isso? E de uma maneira eficiente. Né? Então, essa é uma primeira pergunta. Né? Não tem marketing sem estrutura. Até essa questão internacional, a gente tem um livro que a gente fazia na SPM, eu participo ainda, mesmo saindo, que a gente chama de Livro Verde. É uma parceria com a ABF, Associação Brasileira de Franchise. E a gente está estudando agora a digitalização, né, das organizações. Mas estudamos branding, né, enfim, depois eu deixo aí até o contato para download aí, para quem quiser. E essa é uma questão. Vou internacionalizar, mas tenho uma estrutura? Vou em busca de terceiros para me ajudar a fazer, né? E o marketing é a mesma coisa, né? Então eu diria assim, né, voltando à questão aí, se é mais difícil ou mais... Depende de quanto que você, né, tem a sua estrutura adequada para o marketing. Na década de 1980, houve um movimento que até tem um artigo interessante, na verdade é um livro, um autor chamado Mintzberg, de estratégia, porque até de 50 a 80 era tudo plano. Segue o plano plurianual, Brasília foi assim, e as empresas tinham um departamento de planejamento. E se defendia muito, planejamento estratégico, faça isso, faça aquilo. E até se criou engenharia, o problema são as pessoas, né? Enfim, tudo é base. E aí se percebeu que não é bem assim, né?
que você tem que se adaptar, que você tem que quebrar um pouco, né, dessa visão. Então você tem que ter, né, e eu até, isso dentro de um estudo que a gente fez sobre competitividade, a empresa competitiva é aquela que se adapta, né, que tem estruturas que adaptam às pressões do mercado, né, mais rapidamente. Né? Então hoje pode ser uma coisa, pode ser outra. E eu acho que aquelas que têm mais relação com o mercado, que é essa, né, de 1980, a gente tem até tem dois autores chamados Cole e Jaworski, que depois escreveram Jaworski e Cole na área acadêmica, mas respondendo ao mercado, até criar um instrumento para ver se a sua empresa é orientada para o mercado ou não. Até quanto ela é. Lembrar do jeito que ele lembra das coisas, assim, sabe? Lembrar das referências, acho legal são isso. Vários, mas são clássicos aí, né, de vários anos, mas que inclusive isso se adaptou ao longo do tempo. Depois, a gente falando hoje na visão moderna dessa adaptação, a gente chama, porque qual que é o objetivo? É gerar vantagem competitiva. Como é que você gera vantagem competitiva na empresa? Ou é de fora para dentro, ou é de dentro para fora. Então, você olha dentro e fala, ó, tem recursos humanos bons, aqui eu estou bem localizado, então vamos oferecer isso aí, ou dessa forma. Ou você vai lá e fala assim, nossa, olha aquele mercado lá, ninguém está atendendo aquele mercado, olha, vamos vender para eles, lá é uma oportunidade, né? E aí eu vou desenvolver habilidades para fazer isso, né? Vou me adaptar, ou vou ver meus pontos fortes, né? Vou ver as ameaças e tal. E aí a gente chama de resource-based view, quer dizer, os recursos, a teoria dos recursos, que é uma visão de dentro para fora. Então você tem que ter esses recursos, né, para ser competitivo. E essa visão que era estática, né, então é o meu recurso humano, para você identificar e desenvolver. As empresas, eu estou falando na questão internacional, elas de automóveis, tem até um artigo muito interessante que eu lecionei essa disciplina de marketing internacional, inclusive, né, na SPM, no início, né, no programa o objetivo era internacional, e tinha essa disciplina de marketing internacional. E tem um artigo muito interessante que ele mostra como as montadoras japonesas foram buscar nos Estados Unidos e na Europa o marketing capabilities, as competências de marketing. Porque eu sou bom em fabricar, mas eu não sei vender, eu não sei comunicar. Né? O produto vai sair bom, né? E aí elas mostram como elas foram buscar, como elas internalizaram essa competência de fazer o marketing. Né? Tanto que você vê hoje, né, várias propagandas muito bem feitas, né, fortes, né, sobre, inclusive reposicionando a percepção, posicionar, até para quem não, né, a gente fala de posicionar, mas né, talvez nem todos conheçam essa expressão, significa, até a gente fala, onde que está o posicionamento do produto? Não está no produto, está na mente do consumidor. Como ele, essa caneta é ótima, mas o consumidor precisa perceber. Então o posicionamento não está na caneta, está na visão que as pessoas têm da caneta. Tecnicamente ela pode ser excelente, mas se eu não comunicar bem, né, se eu não mostrar, esse é o sucesso. Eu diria até que esse é o grande desafio da estratégia de marketing. Esse é o segredo do tesouro, porque se o consumidor vê a utilidade, ele começa a passar para frente e isso Exatamente. gera percebe o valor, né, que a gente chama, e aí volta aquela questão de valor é sempre, né, importante. Então, assim, essa questão da adaptação é fundamental. E aí você está falando se hoje, eu acho que sim. Né? A gente tem um conceito também interessante, que é o seguinte, que é de cocriação. Né? E tem até um outro que é mais forte, que é coparticipação. Então, se você vai fazer uma estratégia, mesmo lançar um produto ou uma ideia, conversa com o seu cliente, deixa ele participar. Vamos assim, exemplos de um novo sabor de um alimento, né? Enfim, aí você lança uma campanha e as pessoas dão ideias, então você consegue trazer o seu consumidor. E hoje você tem as mídias digitais. E até até eu brinco, porque eu coordeno também
o MBA em Marketing aqui, né? Ele é oferecido pela Exalc USP, né? Em coparticipação com o PSEG, né? E assim, a gente teve várias bancas e até o pessoal escreve assim, redes sociais. Falei, redes sociais é do século, né? Também vem do século XIV, que é quanto que as suas redes influenciam a sua decisão, né? Até estavam discutindo hoje, ou não decisão, né, de comprar, porque hoje está na moda até você falar mal do produto e não vai lá não, que isso aí não é bom não, né? Então a influência tem os dois caminhos aí. Então as redes, elas se potencializaram pelas mídias sociais, né? E aí cada vez mais crescente, mas ainda é uma visão, né, que nós temos aqui bidimensional. E eu fiz até uma palestra aí, recentemente, começo do ano, no AgTech Day, que é promovido aqui em Piracicaba, pela Exalc também, mas foi muito interessante sobre metaverso, né? Então você trazer isso para o tridimensional, né? A pessoa poder estar aqui nessa sala, né? Que está aqui nos assistindo, né? Se conectar e ela está aqui presente, né? Olhando, então ela vai com óculos, né? Vai estar presente realmente no ambiente. No momento. Imagine isso, a interação, imagine quanto que isso, o marketing, né? Ele pode participar, porque você pode falar, vem aqui, vem olhar aqui o que você acha disso. Então, né, imagine a potencialidade que a gente vai ter. Então, acho que assim, as organizações, aí, dentro da perspectiva do marketing, e eu sempre falo, marketing é futuro. É ver hoje para frente. Você tem que estar pensando no que você vai vender, o que você vai inovar no ano que vem. Quanto mais você puder pensar no longo prazo, mais marketing. Até porque a visão do mês que vem tem uma finalidade, a visão do ano que vem tem uma finalidade, e você só consegue mudar certas coisas se você fizer num prazo, não adianta hoje para amanhã. Então você tem que estar desenvolvendo na empresa ações para hoje, para daqui a um mês, para daqui 2 anos, mas tem que começar hoje. Se você não tem essa visão, então assim, a importância do marketing, trazer essa realidade, ajudar as empresas a pensar nesse futuro. Então, o quanto que hoje, né, quem está nos ouvindo aí, né, enfim, está pensando no metaverso, e quanto que o metaverso pode influenciar o seu negócio e como ele deve se preparar para essa nova realidade aí do futuro. Eu acho que, enfim, o preparo para atualização, assim, a atualização já está feita, né? Se você, quando você for ver, já passou, né? Exatamente. Tem uma frase do Napoleão que é assim, terras podem ser reconquistadas, mas o tempo não. Então, ou seja, é estratégia, né? Tem momentos que você não é o first mover, que a gente chama, né? Aquele que está acompanhando. E aí a gente dá até exemplos, né? Porque a Kodak não percebeu ou não se preparou. Né? São coisas que são faz. Exatamente. Como que você se prepara, né? Quer dizer, em algum momento. E assim, no futuro é fácil olhar o passado, né? A gente sabe disso, né? Tem uma frase também, outra que foi do empresário aqui no Brasil, ele falou, fácil assim, é você olhar o passado. O difícil é prever o futuro com o erro que você tem, né? Quer dizer, a incerteza. Uma coisa é risco, e outra coisa é incerteza. Risco é o que você já mais ou menos conhece hoje, o que pode acontecer. Incerteza, né? Até há pouco a pandemia era uma incerteza, assim, você não tem como prever. Se tornou realidade em pouco tempo. Mas hoje já é um risco. Né? Hoje já é algo que você
pode Você já consegue estar preparado, né? né? Você consegue dimensionar. Você já incorpora, né, na sua tomada de decisão. É lógico, né? A realidade nem sempre é fácil, os recursos são escassos, mas em algum momento, né, o marketing tem que estar presente, né? Essa reflexão, né? Ou seja, o marketing trazendo. Tem um ponto que eu gostaria também de colocar, que eu acho que é algo interessante, mídias sociais, né? Essa relação do digital, né? Até falando do nosso MBA, quando ele começou há 7 anos atrás, foi um dos primeiros na área de gestão. Era muito mais na área de agronegócio, hoje tem muito mais gestão, enfim, está consolidado. E mudaram os professores, mas assim, na época, eu me lembro, a gente começou com 2 disciplinas de digital, né? Hoje, o MBA tem campanhas para o digital, comportamento consumidor digital, UX, né, de experiência, tem, enfim, a gente tem praticamente 1/3 do curso, né, nesses 7 anos voltado para o digital, né? Então, assim, até assim, alguns alunos ali falam, professor, eu devo fazer o MBA e tal. Eu falo, ó, até inclusive eu fiz, né, o MBA, porque você está sempre mudando, né, as técnicas, né? Então, assim, as ferramentas, a questão do digital, ela tem um lado, né, e aí que eu queria chegar, da ferramenta que você precisa atualizar, precisa estar dentro, você precisa incorporar. Eu acho que é um investimento muito bom esse, né? E é um pouco também do learning by doing, né? As próprias mídias sociais, você falar do LinkedIn, você tem que usar o LinkedIn. Se você falar no Instagram, tem, no TikTok. Mas hoje é tantas, cada uma né, tem falar para usar tudo, né? E elas estão se adaptando, né? Sim. Agora o chat, né, GPT. Você veio como notícia bem isso aí, né? Outra que é a questão da tecnologia, da inteligência artificial entrando no marketing também, que é os famosos algoritmos, né? Hoje, precificação, eu até fui numa banca na GV, e ele é da Netshoes e gerente, e ele fez esse estudo prático, né? Ele pegou lá experimentando com a Netshoes. Pegou a precificação baseada em algoritmo e a precificação baseada no tradicional, né, na equipe dele. No algoritmo foi mais eficiente. Aí E aí ele consegue calcular, e aí se você agora, né, vai tomar um café lá, né, tá com o seu produto lá na compra, né, se vou comprar ou não, tomou o café, voltou, olhou o preço, já se adaptou a uma série de variáveis. Então ele pode ser até coisa que você teria que parar para fazer. Então tem um lado bom e ruim, né? Tem a questão do atendimento, que às vezes robotizado, isso ganhou. O setor que mais demitiu, os setores dentro aí na área de marketing, é o de telemarketing, né? Por conta da toda a legislação, né? E por conta da facilidade do robô e assim, tem muito a melhorar, né? Talvez quem está aí ouvindo vai falar, nossa, isso é horrível, eu concordo. Mas assim, eu até, né, tive uma experiência com uma seguradora, foi muito 1 e 2, 3, responde, tá? Mas chegou lá, resolveu. Tá? Que bom, chegou lá, que nem sempre chega, mas eu acho que assim, é uma tendência aí. Agora, por outro lado, de tudo isso que nós estamos falando aí, tem um ponto interessante. O lado tradicional do marketing tem que existir. Isso, assim, acontece, algumas empresas chegam até nós interessadas em estruturar as mídias digitais, né? Nossa, eu estou perdido, preciso, né? Inclusive, me ajude nisso. E aí a gente começa, bom, mas qual é o propósito? Qual é o posicionamento da empresa? Que tipo de conteúdo vai ser gerado? Quem vai fazer esse processo? Então, de novo, né, voltamos àquela questão da estrutura, estratégia. Ou seja, o digital, por mais que é tecnologia, é meio, não é fim. Eu criei a mídia social e está resolvido. Não, é um passo anterior. Ou seja, vamos repensar, né, qual é a nossa missão,
como que a gente quer comunicar, o que a gente quer fazer, né? Onde que a mídia social vai gerar valor para o nosso cliente, para nós, né, como empresa. Inclusive as postagens, né, vão ser direcionadas nesse sentido. Né? Então, e de novo, isso dentro de uma estratégia de longo prazo. Você pensando ali, né, olhando sempre o futuro. Essa é a importância do marketing. E eu acho que, enfim, nessa ideia de ação e reação de empresa e mudança de estratégia rápida hoje em dia, e fazendo uma estratégia a longo prazo, eu vejo dentro da minha casa, assim. Quando eu preciso fazer algum tipo de compra, eu gosto de telefone, eu gosto de falar com alguém, eu acho que facilita. Se eu ligar agora pro celular do meu irmão e for algo urgente, ele desliga a ligação e manda no WhatsApp. Assim, o que é? Fala pro WhatsApp, né? Eu tenho que digitar, porque ele não... Então, assim, a longo prazo, eu entendo cada vez mais, talvez a máquina fazendo esse trabalho facilite, porque ele prefere não ter esse contato pessoal. Sim. E a facilidade de, enfim, taca o botão e na hora que ele conseguir ele responde. É loucura isso, né? Em certo ponto também. Sim, eu acho que vai ter tudo um limite, né? E por isso eu acho que entra um outro ponto importante, que eu acho que dá importância do marketing, que vale a pena, que é um conceito que também nasceu na década de 1980, com essa visão de orientação para o mercado, que é um marketing de relacionamento. Esse quer dizer, assim, tem dois conceitos assim que parecem iguais, mas não são. Um é lealdade à marca e o outro é fidelidade à marca. Quando eu falo lealdade à marca, é afeto, confiança. O que é confiança? Me deixo vulnerável à marca. Não, eu não vou checar, não, eu confio na marca. Então, a lealdade gera isso, né? Então, tem muito uma questão emocional, né? Enfim. Quando a gente pega a fidelidade, o que se percebeu? Né? Isso na década de 1980. Bom, e até surgiram alguns daqueles dados, né, que a gente vê muito em marketing, custa 10 vezes mais conquistar um novo cliente do que manter. Então você sempre está olhando para o novo, que você quer crescer, e esquece do que você tem. E esse marketing do relacionamento, tem um autor muito bom chamado Pepper e Rogers, né? São esses dois criaram o marketing one-to-one, né? Que é o conceito que, né, se evoluiu hoje, que confundiu um pouco com o CRM, porque o CRM, que é o Customer Relationship Management, ele é muito baseado no sistema de informação, né? Que você tinha os MRP, RP, Business Intelligence, e aí você tem... Mas uma coisa é você ter o software, outra coisa é você criar. Então não adianta só implementar o software. Lógico que o software é importante, mas o que você tem? Primeiro, identificar. Então você precisa ter a base do cliente, saber quem comprou hoje, quem é cliente, quem não é, quem está na sua base. Então você tem que ter um sistema bom. Né? A partir desse sistema, você diferencia. Geralmente a gente chama, né, de valor para o cliente. Aquela relação 80-20, né? Então fala, 20% dos seus clientes representam 80% do seu faturamento. Então, quando eu vou fazer um mimo de final de ano, vou enviar para os meus clientes, vou enviar para aqueles 20, certo? Então eu tenho que saber aquele que me gera mais valor. Então eu tenho que ter... Então o que eu acho? Tudo bem, eu não consigo atender, mas tem o meu chatbox. Mas vou ligar para aqueles 20, sim, certo? Então, aí você tem e aqueles 20 eu vou... E aí a gente chama de interagir, que é a terceira etapa. Né? Então, primeiro eu tenho que saber quem é, depois eu vou diferenciar, depois eu vou interagir. Interagir como? Criando o programa, você é cliente, você é premium, você é super, você é platinum, você é super platinum, e aí você vai para o super platinum, você vai dar mais do que para o outro, e aí quem é em nível inferior quer ser do superior, porque ele vai ter mais vantagem, vai ter desconto, vai ter, né? Então, de certa maneira,
ele é mais racional, né? É um sistema, mas é um sistema que é importante, que vai na linha da segmentação, né? De você escolher com quem você vai se relacionar, né? E privilegiar aqueles que te geram mais valor. Como você vai medir o valor? Aí você tem várias formas, né? Não é só quem compra mais, né? É quem realmente está mais tempo, quem é um influenciador naquela região, porque aquela região, ele é um influenciador pode prospectar mais novos pode clientes, atrair, né? Mais, enfim, ele sempre defende, né, a sua empresa ali nas mídias sociais ou quando. Então, assim, você pode medir de várias formas. Agora, sim, que tem que fazer, tem. Né? Toda empresa que tem uma base de clientes, tudo bem, se ela é muito específica, dá para atender todo mundo com uma ligação, perfeito, mas custa, né? Agora, se você já tem uma base que é tradicionalmente aí, né, o que as empresas têm, concentre naquele que te gera mais valor. Esse é o princípio, né? Então, isso é importante para você ter estratégias diferenciadas de marketing, né? Atuar com o marketing de uma maneira mais precisa, né? E mais eficiente. Essa é a ideia. Show de bola, hein? Que aula. Que aula hoje. Professor, eu nunca tive aula, né, professor, mas olha, fiquei assim impressionado com o embasamento que tem sobre a questão do marketing e isso, assim, o pessoal que está assistindo viu o tanto que tem de importância nas organizações no geral, né, João? Sem dúvida. Que conteúdo, né, Bruno? Nossa, que conteúdo de ouro, né? Hoje valeu, Bruno. Bruno, tem muito valor, né? Não, mas eu sei fazer o meu marketing. Exatamente. Mas eu já ouvia do seu marketing por fora já, professor. Já ouvia bem já. Não, prazer, imagina. Vamos entrar num lado mais pessoal agora, né? Porque a gente falou do profissional, mas atrás desse profissional também tem pessoas. Exatamente. Vai fazer? Vou fazer. Manda bala. Enfim, eu tive aula com a Valéria, então eu sei que vocês são casados. E o Rafael, meu irmão mais novo, estuda com a Sofia e com o Vinícius. Então, enfim, mas eu não sabia que o professor era de Ribeirão Preto, não sabia que você tinha nascido lá. Sim. E quando você colocou que o seu hobby é fazer esportes, e enfim, quando eu tive aula com ele, acho que uns 10 anos atrás, o professor estava um pouquinho mais gordinho. O professor deu uma boa emagrecida aí, então acredito eu que tenha sido por causa dos fases aí, né? Foi pelo esporte, professor? Olha, eu sempre gostei, assim, o meu pai, essa história de Ribeirão por ser, né, acadêmico, ele finalizou o doutorado, o doutorado, ele fez o mestrado aqui em Piracicaba, aliás, né, voltando, nasceu meu irmão mais velho. Aí ele foi gerenciar uma fazenda, chama Fazenda do Estado lá em Ribeirão, né, que é do governo ali, ele morou inclusive deu alarme falso, porque ficava, vai nascer, aí pegava o carro, inclusive estava em sertãozinho e corria e não, alarme falso. E aí então eu nasci em Ribeirão, e depois minha irmã, meu pai foi para ser professor na Unesp, e aí a minha irmã mais nova nasceu lá, né? Então cada um num lugar. E então assim, conheci a Valéria exatamente na universidade, tinha que conhecer, né? Porque nessa época aí de acadêmica, né? Muito intensa, né? Em vários lugares, e essa, né, que você está falando dessa fase, indo para São Paulo, voltando, né? Então tem uns períodos aí que são mais difíceis, mas eu sempre gostei. Então, assim, do interior, eu acho que, e até eu acho que da nossa geração, minha, né, assim, nasci em 69, sem celular, sem videogame, né, eu fui ter o primeiro computador no último ano, aquele telinha verde, mas assim, o meu estágio, por exemplo, era o primeiro que eu fiz na faculdade, no primeiro ano, era em biociência, estatística, né, voltado aí para a área de biológicas, e foi pegar o programa que é em Basic, transformar em Pascal, que era uma linguagem estruturada na época, né? Então, assim, fazia essa parte. Então, eu sempre gostei ali, né, dessa parte aí mais acadêmica, né, desde o início. E
o esporte sempre, né, me fazia judô, né, na época. Botucatu era uma cidade tradicional, né, para esporte, vários clubes, e até conhecida, a cidade de bons ares e bons esportes, né, nessa parte. E basquete, mas nenhum, profissionalmente, nenhum, né, o meu joelhinho de vidro. Já deu o ar da graça. Já Mas tem que se cuidar, né? Eu acho que essa parte da nova geração é mais consciente, né? Com relação a mais informação, né? Em relação aí a esses cuidados com a saúde. Eu acho que aí entra muito, né, essa questão inclusive isso é uma tendência do marketing, o marketing do wellness, né, que a gente chama, do bem-estar, né, da saúde. Então, o quanto que isso cresceu, né, principalmente dentro da pandemia, né, essa introspecção em relação, né, da pessoa. Então, é um ponto importante aí. Né? Mas tem mais segredos aí, se quem quiser, aproveita. Eu acho que por hoje é só, hein? Teremos mais papo com o professor Spers, porque aulas e aulas aqui hoje. Estou sempre disponível, tenho um contato, a Priscila aí, né? Assim, sou fã e a Priscila é ótima, aí, os alunos, né? Então, assim, a gente, isso acho que tem que aqui dizer, a nossa trajetória, eu brinco assim, que tem até um livro que tem esse título, que é Lanterna na Popa. E existe todo um oceano, né? E a gente constrói, o que a gente vê desse oceano é só uma luzinha, né? Que está lá iluminando, né? Esse caminho. Então eu acho que, né, a Priscila, né, a aluna aqui, assim, né, como você falou que foi aluno, tudo, a gente constrói o conhecimento junto, né? É nas perguntas dos alunos, né? É dos orientados, é na relação, na demanda. Eu acho que tudo que a gente, né, constrói isso, eu acho que é uma área bonita, né, da parte acadêmica, de você poder construir toda essa trajetória junto com esse grupo. Né, com certeza. E muito obrigado aí pela disponibilidade, pela oportunidade. Foi um prazer aí bater papo aí sobre que eu sou fã aí, né? Do marketing. Obrigado, à disposição, aqui e fora aí. Obrigado você por ter passado com o barquinho iluminando o nosso caminho, professor. Muito bom. Pessoal, tivemos hoje com o professor Spers, o nosso 42º episódio. Toda terça-feira nós estamos aqui, às 5h30 da tarde. Exceto semana que vem. Exceto semana que vem, que o Bruno já tinha avisado no começo, porque estaremos pulando o carnaval. Então voltamos só daqui 15 dias com mais conteúdo. Olha, tão bom quanto esse é sempre difícil, porque cada vez a gente tem um convidado sempre assim, aumentando o nível. Que é aumentando o nível, levando o como chama? O sarrafo lá pro alto. Lá pro alto. Mas então você aproveita e assiste esse 42º, que ele foi excelente. Obrigado aos que estão online aqui acompanhando. É isso aí. E aos que estiverem offline, acompanhem, porque vale muito a pena isso aqui. É isso aí. Fechou ou não? Fechou, gente. Obrigadão pela presença de quem estava assistindo. Professor, muito obrigado novamente. Foi um prazer a todos aí, né? E obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. A gente ficou muito feliz com a sua participação. Pessoal, até semana que vem às 5h30. Não, semana que vem, não, outra semana. Às 5h30 da tarde. A gente vai soltar isso daí para ficar mais fácil, porque falando fica meio difícil. Fechou? HelloCast, conectando você com o mundo. Desde pequenos, idealizamos nossas vidas com olhares otimistas e sinceros. Nos vemos atingindo grandes feitos, alcançando nossos objetivos. Agora é a hora de ser do tamanho dos seus sonhos e não aceitar nada menos que isso. Nós acreditamos em você. Para isso, temos como objetivo proporcionar a melhor experiência logística da sua vida, conectando o mundo em apenas um clique. Unimos todas as facilidades para integrar o processo logístico com o menor custo, oferecendo mais qualidade e velocidade para suas operações. Esse é o Grupo Elo, o elo entre você e os seus sonhos. Você imagina, a gente realiza.